Olá e bem-vindo à nossa aula de histologia vegetal. Quando a gente fala o termo histologia, a gente se refere à ciência que promove o estudo dos tecidos, que se refere então a um conjunto de células que apresenta a mesma forma, ou seja, a mesma morfologia, a mesma estrutura e apresenta a função integrada, ou seja, a mesma função fisiológica. Ao entender, então, um termo dos tecidos para com a histologia, a gente faz uma dicotomia quando a gente trabalha histologia. Ou ela é de natureza animal ou ela é de natureza vegetal. Então, normalmente, na biologia, a gente faz este estudo. Quando de natureza vegetal, existe uma divisão básica que se faz dentro dessa histologia. A gente trabalha ali os tecidos meristemáticos, que são os tecidos de origem, né? Que eles podem ser tanto meristemáticos primários quanto secundários. Se eu falar em tecidos meristemáticos primários, serão aqueles responsáveis no crescimento em altura, e se eu falar dos tecidos meristemáticos secundários, serão aqueles responsáveis no crescimento em espessura. Em seguida, na segunda parte da histologia, a gente fala nos tecidos que são permanentes, e que aí existe uma especialização bem grande, porque eles podem ser tanto de revestimento, de sustentação, de condução ou os tecidos parenquimáticos. Então a histologia ela é uma ciência que, quando de natureza vegetal, ela tem uma série de pequenos detalhes, mas não é um conteúdo difícil. Ele não é um conteúdo que vai tomar muito tempo do teu estudo, porque os conteúdos são bem claros, são pontuais e não tem grandes processos metabólicos que fazem parte da histologia vegetal. Então agora a gente vai dar início à nossa aula para ver quais são essas características, quais são os pontos que estão presentes dentro da histologia. Na primeira subdivisão da histologia vegetal, a gente chega então nos meristemas. Como dito anteriormente, eles são primários ou secundários. Então, se esses meristemas forem primários, a gente vai lembrar que esse meristema é responsável pelo crescimento na planta, certo? Com função de crescimento, olha só, de natureza longitudinal. O que significa isso? Que é um crescimento em... Opa, deixa eu melhorar isso, essa seta. Que é um crescimento em altura. Tá? Crescimento em altura. Esse meristema primário, ele é bem desenvolvido em plantas que tem ciclo anual, né? Aquelas plantas que germinam, que crescem, se desenvolvem, florescem, frutificam, tudo em um ano. Tá? Então ele é bem desenvolvido aí. Esse tipo de meristema ele vai ser dividido, olha lá, no dermatogênio, que também pode receber a denominação de protoderme. Depois o periblema também recebe a denominação de meristema fundamental. Em seguida, o pleroma, também chamado de procâmbio. E por último, o caliptrogênio, tá? Que aí esse caliptrogênio ele entra dentro daquele conjunto de conteúdos que eu chamo de excesso de conteúdo. Em seguida, a gente vai ter aqui então os meristemas do tipo secundários. E esses meristemas secundários eles são bem interessantes, porque eles são plantas que se desenvolvem plantas que têm mais, né, de um ano de vida, a gente fala, né? Plantas que realizam mais de uma vez o ciclo de vida. E aí ele vai ser responsável então pelo um crescimento tanto em largura, ou também chamado de espessura. Deixa eu melhorar isso em largura ou espessura aqui, tá? O interessante desses meristemas é que esse meristema secundário, ele vai sofrer uma dicotomia já inicial. Ele vai originar para o seu lado externo, né? Tu vai ter assim o meristema secundário, né? Para o lado externo dele, tu vai ter então o chamado felogênio, e esse felogênio vai originar então o chamado suber e a feloderme. Depois a gente vai ver as funções deles, tá? E também vai originar para o lado de dentro o câmbio, tá? E aí o câmbio vai originar tanto o floema
quanto o xilema, e depois a gente vai ver as funções e as características específicas para cada um deles. Então, basicamente, esses são os meristemas em um resumo aqui bem rápido, mas agora a gente vai ver a especificidade de cada um deles. Os primeiros tecidos meristemáticos, denominados de meristemas primários, são aqueles que a gente já viu aqui, né? E a gente lembrou e vai lembrar aqui que é aquele tipo de meristema que é responsável no crescimento em altura. Tá? Crescimento em altura. Muito bem. Esse meristema primário, então, o que a gente vai lembrar dele? Ele é um meristema que vai ser dividido em 4 partes distintas. A primeira parte desses meristemas tá aqui, ó, é o que eu comentei antes, o chamado dermatogênio. O dermatogênio também pode vir com a denominação de protoderme, certo? O nome mais atual é dermatogênio, mas também, repetindo, pode aparecer o termo protoderme. Dani, qual que eu devo saber então? Os dois, certo? Bom, qual que é a função do dermatogênio? Olha a importância dele. É ele quem origina os tecidos de revestimento, tá? Tecido de revestimento desses, como por exemplo ali a epiderme, certo? Então, o dermatogênio vai ter na sua função meristemática formar a epiderme, os tecidos de revestimento. O próximo dos tecidos está aqui, ó, o chamado periblema. Antigamente, nós chamávamos o periblema só e somente de meristema fundamental. Vou repetir, tá? O periblema é o nome mais atual, mas as provas ainda podem citar o meristema fundamental. O que pode acontecer? No mesmo texto, pode vir os dois termos? Pode, não é nada incomum, certo? Então, por isso que tu tem que saber esses sinônimos entre termos, tá? Porque, lembra, né? A biologia adora dar vários nomes para a mesma coisa. Alguns nomes eles se tornam mais atuais, mais adequados, certo? Para o momento. Então, é o que está acontecendo aqui, tá? Então, o periblema refere-se, então, ao chamado meristema fundamental, e os dois termos estão corretos de serem tratados em um texto, em uma questão, enfim. Bom, qual que é a função do periblema em relação à sua condição de meristema primário, tá? O periblema é ele quem vai originar os tecidos da casca, tá? O que eu quero dizer com isso? É ele quem vai originar aqui, ó. Deixa eu só trocar a cor. Pode ser essa aqui. Vai originar, então, os parênquimas, tá? E vai originar, olha que importante isso, os tecidos de sustentação, que a gente conhece, colênquima e esclerênquima. Então, veja, o dermatogênio forma a epiderme. O periblema forma quem? Os parênquimas e os tecidos de sustentação. Dando a sequência aqui dentro, ainda dentro dos tecidos meristemáticos primários, nós temos o chamado, olha lá, o pleroma, né? O pleroma, que também pode ser encontrado com o nome de procâmbio, esse pleroma ele tem uma função extraordinária para a planta, tá? Nessa função extraordinária, é ela quem forma o chamado cilindro central. Quem é o cilindro central? O cilindro central é o que a gente conhece como os tecidos de condução, tá? Tecidos de condução. E esses tecidos de condução são eles, o xilema e o floema primários. Por que eu estou chamando de xilema e floema primário? Porque são originados dos meristemas primários. Você vai ver em seguida que quando eu falar no floema e xilema a partir dos meristemas secundários, eles receberão a denominação de de floema e xilema secundário. Mas aqui, como eles são de origem dos meristemas primários, a partir do pleroma, do procâmbio, então eu chamo eles de floema e xilema primário. E por último, como já comentado com vocês,
O caliptrogênio, né? Ó, até vou colocar ele com outra cor aqui, porque normalmente os livros didáticos eles não trazem o nome caliptrogênio. Normalmente eles trazem quem? O dermatogênio, o periblema e o pleroma. O caliptrogênio eu estou colocando aqui até como aquele, né, excesso de conteúdo. Mas o que ele vai originar esse caliptrogênio então? Ele vai originar o seguinte: a coifa, tá? A coifa que é aquela estrutura que protege a região meristemática lá na ponta da raiz, protegendo contra, é um tecido extremamente forte, né, que faz a proteção então das células meristemáticas contra a granulometria do solo. E também é ele quem forma a caliptra. Dani, eu não me lembro o que é a caliptra. Vou voltar um pouquinho na botânica. A caliptra é a estrutura que protege a parte da cápsula do esporófito de uma briófita. Então tu lembra que na briófita tem um esporófito, ele vai ter a cápsula, em cima tem um capuz. Esse capuz é a caliptra, tá? Então tá nessa característica na sua origem, tá? Bom, aqui embaixo eu coloquei um exemplo da presença desses meristemas primários responsáveis, né, não só na altura como outras partes aqui. Então, aqui dentro, o que a gente vai ver? Deixa eu só trocar de cor aqui. Tá valendo. Então, o que vai existir aqui? Primeiro deles, só vou trocar de cor também aqui. Então, o primeiro deles, faltou só eu colocar um aqui em cima e um aqui embaixo, ó. Isso. Bom, então o que a gente vai ter aqui? O primeiro deles é o que a gente vai chamar, tá aqui, ó. É o chamado meristema apical, que está lá na ponta do caule. Normalmente o termo meristema apical ele pode ser aplicado em dois locais diferentes, na ponta do caule e na ponta da raiz, aqui embaixo, ó. A ele. Só que para diferenciar os dois, o que eu vou fazer? Eu vou chamar ele de meristema subapical. Tá? Meristema subapical. Então, são os dois meristemas que estão nas extremidades responsáveis pelo crescimento em altura. Só que, claro, a gente tem mais distribuições em regiões meristemáticas, como a gente já tratou em alguns assuntos dentro da própria botânica, como eu já tratei dentro dos conteúdos da própria botânica. Então, aqui eles, ó. Fiz uma série deles aqui, tá vendo? Bom, quem são eles? Esses são os chamados de brotos. De brotos ou gemas laterais ou também axilares. Então eu posso chamar de broto lateral, de broto axilar, gema lateral, gema axilar, tá? Esses não são responsáveis por crescimento em altura, mas vão ser responsáveis pelo crescimento de novos ramos na planta, tá? Lembra que esse meristema, ele é protegido pela folha por uma estrutura que a gente viu lá dentro da parte de caule, raiz e folha. Quando a gente viu a parte das folhas, a gente viu que existia uma estrutura que era chamada de pecíolo, tá? E esse pecíolo aí, pecíolo nada, a estípula, né? A estípula era uma estrutura vegetativa membranosa que fazia a proteção dos brotos ou das gemas laterais, tá? Só que a gente está falando aqui dentro, né, de meristemas, o que são, né, esses meristemas, e para a gente entender isso, o que compõe esses meristemas? O que compõe eles, na verdade, são as chamadas células meristemáticas. Então, nesse momento, eu vou assinalar aqui qual é que é a característica destas chamadas células meristemáticas, tá? Então, a primeira característica dela é ser composta por células indiferenciadas. Olha lá, células indiferenciadas.
tá? Células indiferenciadas. Outro detalhe que ela tem é que ela tem alta atividade mitótica, alta capacidade mitótica. Olha que interessante isso. Se você quiser fazer um experimento, por exemplo, olhando, podendo observar as fases da divisão celular, prófase, metáfase, anáfase, telófase, a citocinese, se você pegar aqui, por exemplo, a ponta da raiz com as células meristemáticas subapicais e você apertar, esmagar isso lâmina e lamínula, e colocar uma gotinha de azul de metileno e você colocar no microscópio, são as imagens que você pode encontrar aí no seu computador, no seu celular, no seu laptop, sei lá, onde tu quiser, né, na internet, onde tu pode encontrar, por exemplo, fotos de células em divisão celular, tá, nas diferentes fases. Então, certo, são células de alta atividade metabólica e alta capacidade mitótica. Dentre as características morfológicas que acompanham elas, tá? Ela tem forma poliédrica, em seguida, depois de não ter formato definido, né? Esses dois detalhes vêm juntos, ó. Núcleo volumoso e um citoplasma denso, tá? Olha que interessante isso. Se o núcleo é volumoso e o citoplasma é denso, significa que essas células têm alta atividade de transcrição e de tradução, tá bom? Então, bem na verdade, ela tem o dogma central, ele está muito ativo nesse tipo de célula. Se é uma célula que tem alta atividade mitótica, bom, então a atividade de replicação de DNA também deve ser intensa, por isso o núcleo volumoso. São células de alta atividade metabólica. Se é de alta atividade metabólica, então o que a gente entende a partir disso? Que as células têm alta atividade de transcrição, ou seja, de produção de RNAs, para que depois eles sejam traduzidos em um citoplasma denso, e sendo traduzidos ele fica denso por uma alta concentração proteica por diferentes funções dessas proteínas. E por último, é uma célula que tem, olha a importância disso, parede celular fina. Pois bem, se ela tem uma parede celular fina, ela precisa, na região subapical, de uma proteção, porque na região subapical ela forma a zona meristemática. Então o que ela vai ter de proteção? Uma coifa. Entenderam agora? Significa o seguinte, que como a coifa protege a zona meristemática, ela protege essas células por elas apresentarem uma parede muito delicada, muito fina, e faz uma proteção contra a chamada granulometria do solo, para que não causem danos nessas células. Tá? Então essas foram as células ditas, né, nessas aqui, né, as chamadas células meristemáticas, que compõem, então, o meristema apical, as gemas e brotos axilares e o meristema subapical, tá? Então, essa parte é a parte dos meristemas primários, e a gente vai dar sequência aqui nos meristemas. Na segunda parte, então, dos tecidos meristemáticos, a gente vem agora para os chamados meristemas secundários, tá? Meristemas secundários esses, que são os que a gente trabalha, né? Aqueles relacionados com o crescimento, né? Como já dito anteriormente, deixa eu só pegar aqui uma corzinha um pouquinho diferente. Quando o crescimento, ele se dá em espessura. Tá? Então, meristema primário, crescimento em altura, meristema secundário, crescimento em espessura. Detalhe interessante aqui, que esses meristemas vão se dividir em duas partes. Então, em região dita aqui, ó, externa, temos então o chamado felogênio.
tá? E de parte interna em relação ao filogênio, temos o câmbio. Então, esse aqui está interno, tá? Interno, tá? Então, olha aqui o câmbio sendo ele interno. Bom, o filogênio, ele é um tecido meristemático que ele vai dar origem a dois outros tecidos, tá? Outros dois meristemas. Para fora, certo? Ele tende a formar em relação ao filogênio, tá? Para fora, ele vai originar o suber, para dentro, ele vai originar a filoderme, que vai ter uma função, então, basicamente, a filoderme de preenchimento, tá? Proteção para preenchimento, tá? Então, o que a gente vê aqui, tá? Deixa eu só colocar isto desta forma aqui, ó. Só deixa eu diminuir a linha e eu vou exemplificar, vou começar ele de dentro para fora. Antes de a gente entender isso, tá? Eu fiz aqui embaixo o desenho de uma planta, porque eu fiz dois cortes aqui. Um corte eu fiz do caule e outro corte eu fiz da raiz, certo? Até porque já apareceram questões que trabalharam esse tipo de desenho, tá? De representação didática, mas isso também pode aparecer de novo num texto científico, né? Em um livro, dentro das tuas leituras, isso pode vir a aparecer. Então, o primeiro deles aparece aqui, ó. Aqui embaixo, eu vou trocar essa cor aqui. E aqui embaixo, ó. Então, eu fiz o corte do caule. O segundo é um corte da raiz. Então, aqui, caule, e aqui, corte da raiz. Tudo bem? Esse é o meu segundo desenho. Então, o que acontece aqui? Nós temos o seguinte, na primeira parte, no nosso primeiro desenho aqui, o primeiro dos meristemas está aqui, ó. Nossa, ficou torta essa linha. O primeiro dos meristemas está aqui, então ele vai ser o filogênio. Deixa eu diminuir porque eu vou escrever primeiro ele, tá? Vai ficar melhor. O filogênio. Tá. Então, agora sim. O filogênio tá aqui, ó, que é essa linha pontilhada que eu trouxe ele aqui. Certo? Em relação ao caule, tá? Em relação ao caule. Bom, aí então, o que eu entendo? Que para fora ele originou o suber e para dentro um tecido de preenchimento que é a filoderme. Tá? Que é a filoderme. Então, olha lá. Para fora o suber, por dentro aqui, ó, a chamada filoderme, tá? Bom, então esse suber vai ter uma função de proteção contra impactos mecânicos, a proteção térmica, enfim, contra patógenos, e a filoderme tem basicamente, então, uma função de preenchimento, tá? Ainda em relação ao caule, a gente vai ter aqui, ó, eu já vou colocar, tá? Porque nós temos um detalhe em relação ao caule, tá? Que compondo o cilindro central da planta, nós temos os tecidos de condução. Eu só quero fazer uma observação aqui, tá? O conjunto, deixa eu só achar a cor aqui, pode ser essa aqui. O conjunto dado pelo suber, filogênio, né? E a filoderme formam o que a gente chama de periderme. Tá? Então ali a gente tem a chamada periderme. Tá? Então a periderme o que é? Suber mais filoderme. Tá? Formados por quem? Pelo filogênio. Bom, só que aí, seguindo aqui, se esses são os tecidos que formam a estrutura externa da planta, nós temos que ter os tecidos que formam a estrutura interna da planta, que formam o cilindro central originado pelo câmbio. Então, eu fiz aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Então, aqui vai estar presente o câmbio, inicialmente, tá? E este câmbio tá aqui, ele, ó, é a linha pontilhada interna. Tá? Mais um detalhe, ó, o câmbio forma para dentro o xilema
e para fora ele forma o floema. Quer ver como? Deixa eu trocar de cor de novo. Então, para fora ele está originando o floema e para dentro ele estará originando o... Opa, ficou ruim essa linha. Para dentro ele estará originando o xilema. Lembra de um detalhe? Nós acabamos de comentar agora sobre floemas e xilemas no tecido meristemático primário, que daí a gente chamou ele de xilema primário, floema primário. Agora, o câmbio origina meristema, é originado por meristemas, caracterizado por ser meristema secundário. Então ele vai formar aqui o xilema secundário, porque ele é formado por um meristema primário, e ele vai formar um floema secundário, né, por ser formado de novo por um meristema secundário. E aí é que a gente diferencia quais são os meristemas de origem, tá? Então esse é um corte no caule. Agora a gente vai ver o corte na raiz, tá? E esse corte na raiz eu vou aproveitar aqui alguns exemplos, tá? Algumas partes. Por exemplo, olha aqui que eu vou formar, tá? Que a gente pode ver aqui, né, na verdade, em relação ao nosso esquema, tá? Então aqui, ó, de novo, ó, a linha em vermelho, deixa eu ver se eu tô com a cor certa, tô. Em vermelho vai estar o felogênio. Por fora aqui, ó, será formado, então, este conjunto todo aqui, ó, vai ser formado pelo suber. E lá dentro, formando um preenchimento ali, né, basicamente, um preenchimento aqui, ó, a chamada feloderme, tá? Bom, aqui dentro, então, a gente vai ter repetindo o câmbio, em relação aos tecidos meristemáticos, aqui estará o câmbio, ó. Depois vai estar aqui por fora o floema e o xilema. Veja que a organização deles é um pouquinho diferente e tu já vai ver o porquê disto. Aqui, ó, por fora vai estar o floema e por dentro vai estar o xilema. O conjunto, deixa eu pegar uma outra cor, aqui me serve essa. O conjunto que está aqui, ó, floema e xilema ali, claro, o xilema vindo por dentro e o floema vindo por fora, certo? Nós temos aqui o chamado fascículo. Tá? Não ficou bom o jeito que eu escrevi, ficou ruim a minha letra. Eu vou escrever de novo, tá? Vou aumentar o tamanho aqui, deu. Tá? Ficou mais ou menos aqui, não gostei. Então vou escrever de novo. Então o que eu tenho aqui? De novo, o fascículo. Ou também chamado de feixe, essa cor aqui, feixe vascular. Certo? O feixe vascular. E essa parte, deixa eu ver onde é que eu vou puxar a seta aqui. Essa parte mediana que a gente está vendo aqui dentro, ó, essa parte toda de preenchimento interno aqui, ela também tem nome, tá? E é o que eu vou chamar neste momento de medula. Tá? Todo esse tecido aí dentro de preenchimento aí, tá? Essa é a medula, tá? Então esses são os cortes feitos nessa região de caule e de raiz, tá? Claro que a gente vai lembrar também, ó, que esse floema vai ser um floema secundário, né? Bem como o xilema secundário aqui, né? Mas todos esses sistemas aqui a gente deve lembrar que o primeiro deles é dado pelo corte do caule e o outro um corte da raiz.
tá? Então, a representação aqui dos meristemas secundários, tá? Bem importante a gente lembrar e ressaltar, né? Os tecidos meristemáticos como o câmbio, o felogênio, né? O que eles originam, né? Como o floema para fora, xilema para dentro. Eu tenho que fazer mais uma observação aqui. Quando a gente fala nessa organização dos vasos condutores de seiva, lembre-se que ela é válida para as dicotiledôneas, monocotiledôneas não vai ter essa característica de floema para fora, xilema para dentro, porque a disposição é irregular, tá? Então aqui de novo ó, o suber, ou casca, fazendo proteção externa, o felodério fazendo um preenchimento, tá? E seguimos vendo aqui embaixo o conjunto floema e xilema lá na raiz, formando um feixe vascular, também chamado de fascículo, sendo preenchido por uma medula. Tá? Então esses foram os tecidos meristemáticos, certo? Que a gente viu agora, né? Que foi o meristema primário e o meristema secundário. Claro que fechamos aqui com o meristema secundário, lembrando as características das células meristemáticas que compõem esses dois tecidos. Vamos lá para a segunda parte da nossa histologia vegetal.